Oi pessoal, tudo certinho? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as taxas de emprego e renda no Brasil, né? Um tema fundamental para a gente compreender o nível de desenvolvimento, de acesso a diversos itens da nossa população, fundamental em diversos concursos, também no Enem, e também fundamental para que a gente entenda, né, um pouco sobre o que é a cidadania, sobre como que nós podemos cobrar, exigir, ajudar o nosso país, né, a se desenvolver, a tornar um país mais inclusivo e etc. Pessoal, pensar sobre o emprego e a renda em nosso país, na verdade em qualquer país do mundo, mas olhando aqui para o nosso país, talvez até para o estado de Sergipe, a gente precisa entender que existe, né, o que os cientistas classificam como a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Então, primeiro ponto que a gente precisa esclarecer, né, a economicamente ativa é o grupo de pessoas disponíveis para o trabalho, né, incluindo também os desempregados. Então, todos aqueles que estão disponíveis, né, com saúde, com condição de trabalhar, de produzir, são considerados aí, né, como população economicamente ativa. E a população economicamente inativa é o grupo de pessoas aí contemplados por, enfim, aí algumas pessoas doentes, né, enfim, que aí no geral, no grosso da população, é uma quantidade bem menor, mas principalmente idosos, aposentados, crianças, né? Aí eu não vou entrar no mérito da discussão da idade, né? Por exemplo, em alguns países, como no Brasil, é proibido o trabalho infantil, mas a gente sabe que a realidade do dia a dia das pessoas muitas vezes faz com que muitas crianças trabalhem, né, para complementar a renda, né, deixam de estudar, o que gera um ciclo vicioso, um ciclo pejorativo, pernicioso para essas crianças, uma vez que elas muitas vezes deixam de estudar, deixam de ter essa fase da vida garantida para poder conseguir algum dinheiro para completar a renda dos pais, né? Então, a população economicamente inativa, aí crianças, né, e aposentados e os desalentados. Atenção aí para esse termo, né? Desalentados é aquele grupo de pessoas que, por estar já há bastante tempo sem conseguir trabalho, a pessoa meio que desistiu de conseguir um trabalho. E aí desiste, pura e simplesmente ela para de trabalhar e para de procurar emprego, né? E aí é considerada aí como desalentada, né? E aí um dado ruim no nosso país, principalmente para a nossa região, é que uma concentração, dados do IPE 2018, a maior concentração de desalentados, né, de pessoas que não conseguiram trabalho, né, não conseguiram se empregar, a maior concentração está no Nordeste, né? 6 de cada 10 brasileiros praticamente está na região Nordeste e aí 10%, né, dessa população, em torno de 10% na região Norte, 4% na região Centro-Oeste, 21% de desalentados está na região Sul, Sudeste, perdão, e 4%, né, na região Sul. Então, só para reforçar, né, a população economicamente ativa é composta por aqueles que estão trabalhando, né, seja de carteira assinada ou não, e também os que estão disponíveis, né, ou seja, aqueles que estão desempregados. Esse é o primeiro ponto que eu quero discutir, né, e demonstrar para vocês. Pessoal, eu peguei um relatório aqui do IBGE, né, da agência de notícias do IBGE, bastante recente, ó, do mês de agosto desse ano, tá certo? Foi publicado, onde ele apresenta dados atuais, né? Então a gente tem uma taxa de desemprego ainda bastante alta, aumentou na verdade nos últimos 10 anos, né? A gente ia aí em patamares de 7% da população brasileira, hoje a gente já chega a 13,3%, né? Em torno de quase 30% subutilizado, é aquele cara que faz bico de vez em quando, que está disponível, mas que sobrevive pegando um trabalho aqui, outro ali, fazendo um bico, né? Enfim, o famoso bico, trabalho eventual, esporádico. E aí a gente tem aqui as séries históricas, né, dessa notícia do IBGE, que são dados oficiais, que demonstram dados
né, preocupantes. Então, a taxa de desocupação, né, como eu já falei, aumentou, né, nesse último período aí, desse último ano, né, a população desocupada, como a gente viu, a população ocupada, né, no Brasil chegou aí a 83 milhões de pessoas, o menor nível, né, considerando aí que o país tem cerca de 205, 210 milhões de habitantes, ou seja, menos da metade da população, é realmente pouco se a gente compara com outras nações, né, o número o percentual de população ocupada chega a 70%, no nosso caso não chega nem a 50%, e isso daqui, claro, aumenta preço, isso daqui faz com que os produtos sejam, enfim, a dinâmica e o cotidiano de renda e de emprego das pessoas seja prejudicado. Enfim, continuando aqui, né, população subutilizada em torno de 31 milhões de pessoas, população fora da força de trabalho, né, aí cerca de 77 milhões de pessoas, é muita gente. A desalentada, né, gente, dados oficiais, recente, cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas desistiram de conseguir emprego, né, no Brasil. É um número muito alto, pessoal, né, ou seja, a gente tem demanda, né? A gente tem muita demanda, o que falta de fato são, né, políticas de emprego, políticas que incluam essas pessoas, que permitam que essas pessoas tenham, ainda que inicialmente, uma renda mínima, mas que depois possa, né, girar a roda da economia e fazer com que essas pessoas consigam ter aí seus empregos, né, consigam ter uma condição de vida melhor. Chamar atenção aqui para trabalhadores domésticos, né? Em torno de 4 milhões e 700 mil pessoas, bastante gente trabalhando em casa, né, como empregadas domésticas, por exemplo, ou trabalhos, né, nas residências da pessoa, em jardineiro, etc. O rendimento ele acabou diminuindo, né, nos últimos anos. A média de renda do rendimento real habitual era de R$ 2.500, aumentou em 4,6% frente ao trimestre anterior, mas em relação ao ano passado ele acabou perdendo, né, valor. E aqui a gente tem uma série histórica, de 2012, né, a taxa de desemprego de 2012 até 2020. Então, comparando aqui, a gente tinha aí taxas em 2012 de 7%, 7,5% da população, e a gente chega aqui em 2020, nesse momento, né, dados atuais, com 13,3% da população desempregada. Me chamou a atenção também o seguinte, eu estava lendo aqui esse relatório, deixa eu botar aqui no início, esse é o relatório da ONU que trata sobre as desigualdades, né, de renda no mundo. E aí, aqui na página 106, se não me engano, deixa eu avançar aqui, na página 107, ele trata, né, vou ler esse trecho aqui, um relatório bastante extenso, pessoal, são 362 páginas, mas, enfim, só esse trecho aqui me chamou a atenção, que fala especificamente sobre o Brasil. Atente-se, por exemplo, no nível e na evolução da desigualdade do Brasil e na Índia. No Brasil, os inquéritos, né, as pesquisas que foram feitas às famílias revelam que os 10% dos mais ricos conseguiram em torno de 40% do rendimento de 2015. Ou seja, pessoal, trocando em miúdos, de toda a renda, eu não estou falando de patrimônio que já foi, que as famílias ou que a pessoa já tem, não, para trás, tá certo? Estou falando de renda no ano de 2015. Os 10% mais ricos conseguiram arrecadar 40%. E aí, quando eles olham enfim, em termos mais específicos, a estimativa registra, né, foi revisitada, ou seja, reclassificada, demonstram que os 10% do topo coube, na verdade, 55% do rendimento total. Pessoal, isso daqui demonstra o fato de que no Brasil, a gente tem salários muito baixos em relação a outros países, ou seja, a distribuição de renda diante daquilo que é produzido em nosso país é uma distribuição de renda, é a segunda pior do mundo. Na verdade, a gente só perde, se não me engano, para o Catar, tá certo? Ou seja, isso daqui quer dizer que se eu tenho 10 pessoas, uma
ficou com 55% do dinheiro que foi produzido, ou da riqueza que foi produzida. Eu repito, não estou tratando aqui daquilo que foi construído por patrimônio, pelas famílias ou pelas pessoas desse momento para trás. Né? Vamos considerar aqui ano 2015. Pronto, construiu, a população brasileira trabalhou e produziu, vamos supor, R$ 100 para facilitar. Toda a população brasileira, desses R$ 100, né, 10%, né, ficou com R$ 550 e 90% da população brasileira foi dividir aí os R$ 45 que sobraram. É uma concentração de renda absurda. Aqui é dado da ONU, tá certo, pessoal? O relatório de desenvolvimento humano, certo, de 2019, dado atual também, que eu trouxe aqui para vocês fazerem, né, entenderem um pouco que a realidade de distribuição de renda no Brasil acaba prejudicando, acaba fazendo com que uma boa parte da população fique sem acesso a diversos serviços. Pessoal, destacar aqui que no Brasil, assim como em todos os outros países do mundo, a gente passou por um processo de migração populacional, né, das áreas rurais para as áreas urbanas, né, do campo para a cidade, e esses trabalhadores que deixaram de trabalhar, né, de fazer suas atividades no campo, via de regra, pela substituição desse trabalho pelas máquinas, veio para as grandes cidades de um modo geral, sem qualificação, sem formação, sem um posto de trabalho garantido e acabou ficando desempregado. E isso é um cenário que acaba nos prejudicando e leva boa parte dessa população para a informalidade. Né? Por isso que eu quero que vocês pensem aqui sobre o trabalho informal nessa atividade que eu vou passar para vocês. Chamar a atenção que parte desses trabalhadores, né, vão exatamente desenvolver suas atividades no terceiro setor. A gente tem aí 3 setores, né? Primeiro setor das atividades e produtos ligados à agropecuária, né, produção de alimentos, etc. Segundo setor, as atividades relacionadas à indústria, né, produtos industrializados. E o terceiro setor, o de comércio e serviços, né, tanto serviços mesmo, né, de pintura, de cabeleireiro, de, enfim, vendas, né, no comércio, etc. Mas também aí entra uma grande parcela da população brasileira. Hoje, dados atuais, cerca de 30 milhões de pessoas, é muita gente, pessoal, que muitas vezes está sem carteira assinada por vezes, e que isso acaba, né, resultando nesse trabalho informal. Por isso que eu peço que vocês discutam sobre esse tema. É a última questão, né, desse bimestre, valendo ponto, valendo nota, certo? Vocês vão responder a essa questão e aí o limite infinito de páginas para vocês responderem, tá certo? Quanto mais detalhado, melhor. Quais as consequências socioeconômicas da ampliação do trabalho informal para o povo brasileiro? Né? Como sempre, vocês devem responder, né, essa questão enviando individualmente para o meu e-mail, antonio.santos@academico.ifes.br, até o dia 12, tá certo, pessoal? Gente, se cuidem, né? A pandemia ainda não acabou. Com fé em Deus, a gente vai ter essa vacina aí no início do próximo ano. A gente se vê em breve. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp ou logo que for oportuno. Um grande abraço, se cuidem.